Bem-vindos a mais uma aula de português da tia Paula Check. Assunto de hoje é tipos de predicado, né? Só que antes de estudar os tipos de predicado, nós vamos estudar também transitividade verbal, porque sem um outro não rola. E também vamos estudar a estrutura da língua portuguesa para vocês entenderem exatamente como vai funcionar. Então, quando eu ligo o play para começar a gravar a aula, o cachorro late, a moto com cadrão vai passando, minha mãe bate na porta e alguém vai gritar. Então, durante essa aula inteira, fique atento para os memes que podem ocorrer nesse lugar, certo? Porque sua turma pode ficar famosa. Espero que não, né? Mas vamos lá. Gente, a estrutura da língua portuguesa ela é clara. Nós temos um sujeito, nós temos um verbo e nós temos o objeto, tá? Que é o complemento do verbo. Ou pode ser também o complemento do sujeito. E aí a gente vai dar vários nomes para isso. Então, vamos lá. Sujeito, verbo, objeto. Estrutura da língua portuguesa, SVO. Repita aí comigo, SVO. Não estou te ouvindo, Bruna. SVO. Muito bem. Vou dar um exemplo claro, é ótimo. Claro para vocês. Fomos ao teatro, por exemplo. Ok. A senhora disse que a estrutura da língua portuguesa é SVO. Sujeito, verbo, objeto. Fomos. Sujeito está elíptico. Você pode conhecer esse nome como oculto. Fomos eu é ótimo, né? Fomos nós. Fomos ao teatro. Esse verbo aqui, ele exige preposição. O verbo, esse daqui exige preposição. Então, por isso que tá aqui ao teatro. Então, aqui verbo e aqui objeto. No caso desse objeto, é objeto indireto, porque exige preposição. Tia Paula, como assim a ordem e estrutura da língua portuguesa? Difícil você encontrar alguém que fala assim, ao teatro, fomos. Entenderam? É difícil você encontrar, mas eu não estou dizendo que não aconteça. Às vezes, muitas vezes acontece de maneira até proposital, tanto que em alguns momentos é necessário até colocar a vírgula intercalada para indicar que houve uma mudança na estrutura, certo? Para indicar que o sujeito foi para depois do objeto e por aí vai. Como acontece nesse caso aqui, tá bom? O sujeito e o verbo, ele foi para depois do objeto. Mas o natural que aconteça dentro da nossa estrutura falante da língua é que aconteça a SVO. Espero que até aqui esteja tranquilo para vocês. Se não tiver, eu espero tranquilizar mais para frente. Vamos lá. O verbo pode ser intransitivo, repita. Intransitivo, transitivo e de ligação. De novo. O verbo pode ser intransitivo, transitivo e de ligação. O verbo transitivo, ele ainda se divide em dois. Transitivo direto e transitivo indireto. Repetindo. Transitivo, ele ainda se divide em dois, certo? Direto e indireto. Vou colocar até aqui direto. 2 pontos, que eu acho interessante. E aqui indireto. Ok? Então, vamos lá. O intransitivo. Como é que pode ser um verbo intransitivo? A teoria do intransitivo é clara. Quando não possui complemento, ou seja, objetos, tá? Complemento do verbo. Quando não possui complementos ou se possui complemento, gente, é somente com advérbio. Gente, isso vai melhorar a vida de vocês em 100%. Porque depois que eu aprendi isso, eu nunca mais esqueci. Porque como é que eu ouvi antes, quando a minha escola ensinava errado? Ah, verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo. Gente, eu surtava. Porque pra mim nada tinha sentido completo. Quando dizia assim, ei, tia Paula, Augusto morreu. Aí a tiazinha do aqui, tem sentido completo. Pra mim não tinha. Augusto morreu de quê? Não tá completo nessa frase. E esse de quê, por exemplo, Augusto morreu. Depois tem mais exemplos ali, eu vou só relatando pra vocês. Augusto morreu de infarto. De infarto é um advérbio de modo. Olha aí a sacada. Se o aluno não vê, por exemplo, que tem complemento, porque muitas pessoas ensinam errado dizendo que verbo intransitivo é aquele que não tem complemento. Que depois do verbo não aparece mais nada, o verbo acaba, tipo Augusto morreu. E não, gente, a teoria do intransitivo é clara. Não possui complemento, ou seja, objetos. Se possuir algum tipo de complemento, é somente por advérbios. E o transitivo, tia Paula? O transitivo possui complementos, objetos. Tia Paula, que
que tanto negócio é esse que a senhora chama de objetos? Gente, os objetos é o complemento do verbo. E ele precisa ter valor de substantivo. Precisa ter valor de... Tia Paula não tem valor de substantivo. Pode ser qualquer coisa, menos um objeto. Tia Paula, então, vai ser... O objeto, ele vai ter valor de substantivo, com certeza. E quando não tiver, tia Paula, for valor de adjetivo, opa, já vai entrar em outro. E se for valor de advérbio? Opa, olha aqui o intransitivo dizendo, oi, cheguei. Quem chamou advérbio? Porque está dentro da teoria do intransitivo. Então, vamos lá. O transitivo possui complemento, ou seja, objetos, e ele pode ser objeto direto e indireto. Eu não falei para vocês que o transitivo, ele se divide em dois, transitivo direto e transitivo indireto? Pois é. O transitivo direto, quando o verbo tiver uma transitividade direta, ele vai gerar objeto direto. Quando o verbo transitivo for indireto, ele vai gerar objeto indireto. Repetindo. Quando o verbo transitivo ele for direto, ele vai gerar o quê? Objeto direto. Objeto direto é o quê? É o complemento do verbo que tem valor de substantivo e não pode ser, e não exige preposição. Repetindo. Transitivo direto é transitivo direto, verbo transitivo direto vai gerar objeto direto. E o que é esse objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto com valor de substantivo que não exige preposição. Aqui o verbo não exige preposição para o seu complemento. E o indireto, tia Paula? Acontece agora de forma contrária. Será o complemento do verbo transitivo indireto, gerando um objeto indireto, que para que haja seu complemento, ele vai necessitar o quê? O verbo de uma preposição. Quais são as preposições que vocês conhecem? De, a, para, com, lembra? Vou até colocar aqui, vai que esqueceram. Tô lembrado não, nunca nem vi. O a, cuidado com esse a, que ele pode ser artigo, mas ele também pode ser preposição. Para, com, ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Alguma angústia, desespero? Tô entendendo nada. Eita, aqui tá errado. Vamos lá. E o verbo de ligação? O verbo de ligação, gente, é aquele verbo que não indica uma ação. Ele vai ser simplesmente um verbo estático que vai ligar o seu sujeito ao seu predicativo. Olha a delícia, tem valor de adjetivo. Se você vê uma palavrinha depois do verbo tendo valor de adjetivo, gente, ele não pode ser um objeto. Por quê? Porque objeto tem valor de substantivo. Por que ele não pode ser intransitivo? Porque para ter complemento no intransitivo tem que ter valor de advérbio. Gente, olha que delícia a teoria. Eu amo estudar pela teoria. Por quê? Porque a teoria, você não, meu Deus do céu, é muito fácil. Você não precisa ficar morrendo, tentando adivinhar por sorteio no Instagram se o verbo é transitivo, intransitivo, se ele é de ligação. Tudo depende do seu complemento, não é incrível? Isso é sensacional, né? Vamos fazer letra, gente? Vamos ser professor de português? Tá? Não precisa dizer um não assim tão categórico. Mas vamos lá. Pro verbo intransitivo, vamos aqui pro exemplo. Compramos muito no shopping com cartão de crédito. Gente, essa é uma frase de uma questão dificílima que eu peguei para concurso para vocês. Compramos muito no shopping com cartão de crédito. Quem é que ia dizer que esse verbo aqui, você tem que olhar pro verbo para saber a transitividade. Você olha pro verbo. Quem é que ia dizer que esse verbo bem que é intransitivo? Quem é que ia dizer... Sabe como é que a maioria das pessoas fazem? Pra dizer que o verbo é intransitivo? Compramos muito. Compramos muito. Aí diz que o verbo é intransitivo. Ó, teoria do intransitivo. Não tem complemento, de jeito nenhum. Depois, tá dizendo que o cachorro começa a latir? Teoria do intransitivo, repetindo. Ok, cachorro. Teoria do intransitivo, repetindo. Não tem complemento, ou seja, podia ser só compramos. Aqui, pronto, seria intransitivo. Não tem complemento. Ou se tiver complemento, tem que ter valor de advérbio. Olha como essa frase inteira que é construída com muito, advérbio de intensidade. Vai escrevendo aí. Muito, advérbio de intensidade. No shopping, advérbio de lugar. Com um cartão de crédito, modo. Tudo aqui feito de advérbios, tá? Aqui o sujeito. Não disse pra vocês
Qual é a estrutura da língua portuguesa? Qual a estrutura? SVO. Cadê o SV aqui que eu não tô vendo? Ah, SVO. Sujeito, que tá aqui implícito, tá? Nós. Compramos o verbo, ó, os objetos. Como aqui no caso, esse objeto aqui, gente, tá? Entendam esse objeto como complemento. Se você quiser colocar até SVC, ó, sujeito, verbo e complementos, tudo bem. Mas esse ó, entendam esse ó, tudo que for complemento, ok? Tudo bem? Alguma angústia? Então, vamos lá. Sujeito, nós compramos, verbo. Aí, esse verbo é que a gente tem que descobrir se ele é transitivo, intransitivo ou de ligação. Como é que eu sei, como é que você pode eliminar isso aqui por várias teorias? Primeiro, tudo que vem depois do verbo é advérbio. Beleza, então só pode entrar na teoria do intransitivo. E se tudo que viesse aqui fosse professora, era bem. E se tivesse bem aqui, compramos muita salada. Se eu tiro isso aqui, o verbo comprar, o mesmo verbo, muita, muda a transitividade. Uau, vocês são incríveis. Salada. Salada tem valor de quê? Substantivo. Se é substantivo, já vai ser um objeto. E quem tem objeto? O transitivo. Tem alguma preposição aqui? De jeito nenhum. Então, aqui, o mesmo verbo comprar, saiu do intransitivo e foi para o transitivo direto. Incrível isso aqui, incrível, incrível. Por isso que eu detesto dizer, gente, o verbo morrer sempre vai ser intransitivo. Mentira. Depende do complemento que vier depois. É muito mais fácil aprender a teoria. Olha isso aqui, como é delícia. Carlos está no hospital. Outra coisa que me disseram é que o verbo ser sempre seria de ligação. Mentira. O verbo ser não será verbo de ligação sempre. Geralmente ele é, mas não é sempre não. Olha aqui. Olha o verbo ser, que está aqui como o estar. Sujeito Carlos, né? Sujeito simples, até aqui tudo bem? Sujeito Carlos simples, está, verbo ser, no hospital. Esse no hospital é o quê? Advérbio de lugar, advérbio de lugar. O que é que vem depois do verbo? Um advérbio. Entra dentro de qual teoria? Do intransitivo. Mataram. Esse verbo está bem que não é de ligação, ele é intransitivo. Isso aqui não é incrível? Isso aqui não é incrível? Gente... Meu Deus, acho. Olha, mas se eu quiser aqui, ó. Carlos está doente. Carlos, sujeito, não muda nada. Está, o mesmo verbo ser, agora. Estão vendo? O mesmo verbo ser agora. Só que aqui, depois, o complemento que veio pra ele foi o quê? Adjetivo, adjetivo. Entra dentro de qual teoria? De ligação. Agora, esse mesmo verbo aqui não é mais intransitivo, é verbo de ligação. Uau, gente, isso é sensacional. Ai, ai, amo. Amo, 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 amo. Até voltar aqui. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu nem vou colocar aqui. Vou já prosseguir pro vídeo não ficar muito grande. Aí fica difícil de renderizar, porque agora eu sou... acho o áudio, sabe? Esses termos da internet. Renderizar o vídeo. Vamos lá pro transitivo. O transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Direto ou indireto, tá? Para ser direto, ele vai gerar objeto direto. E objeto direto é o complemento do verbo que tem valor de substantivo e não é preposicionado. E o objeto e o transitivo indireto. O transitivo indireto vai gerar objeto indireto e para que o seu complemento seja correto, vai exigir preposição. Isso é difícil? É não, gente. Difícil. Difícil algumas ligações assim de inglês e química. Ali é complicado, ali tem que ser assim, uau, sensacional. Acho o auge. Então vamos lá. Exemplo. Estudamos todas as provas. Estudamos todas as provas. Tia Paula, aqui ó, as provas tem valor de quê? Substantivo. Então isso aqui só pode ser o quê, tia Paula? Objeto. Tem. Gente, se tiver um substantivo assim, se tivesse cheio aqui de advérbio e um substantivo, o substantivo ele é poderoso, ele acaba com toda a intransitividade que tinha e ele vira transitivo. Se tiver um substantivo, só um, pronto, matou bem aí, beleza? Então aqui as provas têm valor de quê? Substantivo. Como tem valor de substantivo, aqui só pode ser um objeto, tudo bem? Então vamos descobrir se ele é direto ou indireto, ok?
Tem alguma preposição ligando? Nenhuma, então ele só pode ser verbo transitivo direto. Fomos ao cinema. Fomos ao cinema. Como eu falei para vocês, esse verbo aqui exige o quê? Preposição. Fomos, sujeito, nós. Aqui é tudo implícito, acho que eu só coloquei implícito. Sujeito, nós aqui também. Fomos, nós, né? Ao cinema. Cinema é o quê? Tem valor de quê? Substantivo. Só pode ser o quê? Objeto. Vamos descobrir se ele é direto ou indireto. Então, vamos aqui. Tem preposição ligando? Tem sim. Então, ele só pode ser o quê? Indireto. Algum problema até aqui? Gostamos de brincadeiras antigas. Olha aqui. Brincadeiras. Brincadeiras, gente, ó, é um substantivo. Se tem um substantivo, então aqui já vai ter um objeto. Então, já não pode ser intransitivo e já não pode ser um de ligação. Lembrando que nós estamos trabalhando com frases de período simples, ou seja, somente uma frase. Às vezes tem uma frase gigantesca com mais de um verbo, então para cada verbo é uma transitividade, certo? Para cada verbo, uma transitividade. Cada verbo tem sua peculiaridade. Você pode encontrar numa frase um de ligação, um transitivo indireto e um intransitivo na mesma frase. Se tiver 3 verbos, 3 orações. Ok, até aqui? Alguma angústia, desespero? Acredito que não. Gostamos de brincadeiras. Olha, aqui já tem um substantivo. Se já tem um substantivo, já tem um objeto, quebrando a teoria dos outros, porque nós estamos trabalhando com um período simples, certo? Brincadeira, substantivo. Tem uma preposição ligando? Tem sim, tia Paula. Esse aqui, ó, de. Pronto. Se tem valor de substantivo, só pode ser objeto. Só pode ser objeto, ou é direto ou é indireto. Qual que precisa de preposição? O de. Muito bem, muito bem, muito bem. Estudamos muito ontem. Olha que delícia. Olha que delícia isso aqui. Olha a delícia. Olha como é incrível a teoria. Estudamos muito ontem. Muito, advérbio. Ontem, advérbio também. Tempo, ó. Advérbio, advérbio. Aqui, complemento só com advérbios, intransitivo. Se eu tiro isso aqui é intransitivo, aí agora eu boto todo poderoso, que tem valor de substantivo. A gramática quebra a teoria de todo mundo. Gente, que delícia, que delícia, que delícia. Ó. Gente, outra coisa, eu acho importante falar. Advérbio, na sintaxe que a gente está estudando, chama-se adjunto adverbial. Tá bom? Adjunto adverbial. Estou ensinando para vocês primeiro o valor deles, para depois a gente chamar de adjunto adverbial. Mas já fiquem conscientes que numa questão não vai ter o nome advérbio, vai ter adjunto adverbial. Tá bom? Tudo bem? Alguma angústia? E o adjetivo, tia, eu vou chamar de adjetivo lá. Não, você vai chamar de predicativo. E o bonitão do substantivo que você está falando tanto, você vai chamar de objeto. Por isso que eu escrevi na teoria somente uma palavra chamada valor, beleza? Aí eu botei, gente, o todo-poderoso aqui, que tem valor de substantivo. Quebrei bem que é a teoria da intransitividade. Ó, oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Estudamos muito. Quebrei bem que a teoria da intransitividade. Que delícia, delícia, delícia. Ó, estudamos muito ontem a gramática. Temos aqui um todo-poderoso com valor de substantivo, ou seja, aqui tem um objeto. Se tem um objeto, ele vai ser direto ou indireto. Você localizou alguma preposição aqui? Não, tia Paula, muito bem. Então, nós temos aqui um sujeito oculto, nós, um verbo transitivo direto e nós temos aqui um adjunto adverbial e adjunto adverbial, que a gente chama na sintaxe, né, de adjunto adverbial, que tem valor de objeto, que tem valor de advérbio. Vamos aqui para essa ligação do predicativo, certo? Certo, certo, certo? Então, vamos lá. O predicativo, o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele pode ser predicativo, né? Perdão. O verbo de ligação, ele tem um predicativo, e esse predicativo aqui tem valor de quê? Adjetivo. Tem valor de quê? Adjetivo. Então, vamos lá. Outra coisa sobre o verbo de ligação, gente. Ele não tem ação, ele não é um verbo de ação. Ele é um verbo estático, ele é um verbo que não demonstra que o sujeito está agindo ou tendo algum tipo de ação. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Carlos está doente. O que vem depois? Nós temos o sujeito, olha o S aqui. O sujeito,
o verbo e um complemento, né? Só que esse complemento aqui tem valor de quê? Adjetivo, é uma característica de Carlos, certo? Tem valor de adjetivo, ó, aqui para vocês. Tem valor aqui de adjetivo. Ele é um verbo que Carlos está agindo? De jeito nenhum, tia Paula. Ele só é um verbo de estático, um verbo parado. Opa, então aqui é o quê? Predicativo. Um verbo de, esse verbozinho aqui é de ligação. Vamos lá. Amanda ficou cansada. Sujeito, verbo, vamos descobrir se ele é transitivo, intransitivo ou de ligação. Cansada tem valor de quê? De adjetivo. Então, se tem valor de adjetivo e o verbo não indica ação, ele tá o quê? Verbo de ligação. A casa era linda. Meu Deus, o que foi que eu fiz? A casa era linda. Opa, linda é o quê? Adjetivo. Casa, a casa é o sujeito. Esse era, vamos descobrir agora se ele é transitivo, intransitivo ou de ligação. Como o complemento dele vem com adjetivo, ele entra dentro de qual teoria? Do verbo de ligação, tá? Então, a gente chama, como é que a gente chama isso aqui, tia Paula, na sintaxe? Esse aqui, do verbo de ligação, a gente chama de predicativo. Que ele pode ser tanto do sujeito como do objeto, tá bom? Que a gente vai já estudar. Predicativo. No caso aqui é do sujeito. Então, quer dizer, tia Paula, que se aqui tivesse um substantivo e depois se aqui tivesse um substantivo, bem aqui, depois do estar, tivesse um substantivo, e depois do substantivo tivesse, por exemplo, um adjetivo se relacionando a esse substantivo, que não é, no caso, o sujeito. Como é que eu chamo? Aí eu vou chamar de predicativo do objeto. Gente, é tão incrível, mas é tão incrível essa teoria, que o quê? O sujeito, ele precisa ter valor de substantivo. E o objeto também precisa ter valor de substantivo. Valor, gente, valor de substantivo, tá? E o objeto também precisa ter valor de substantivo. Por isso que tanto o predicativo do sujeito, como por isso que aceita predicativo tanto o sujeito como do objeto, porque ambos precisam ter valor de substantivo. Isso é uma teoria muito louca que eu vou ensinar pra vocês depois. Só quero que vocês entendam isso aqui. Então, vamos lá para terminar. Resumo. Agora que a gente vai para os predicados. O verbo, ele pode ser o quê? O verbo, ele pode ser transitivo, intransitivo ou verbo de ligação. Agora, vamos para os predicativos. O que é esse predicativo, tia Paula? O predicativo, gente, é tudo que não for sujeito. Tudo que não for sujeito é predicativo. Então, se nós tiver uma frase assim, deixa eu ver se eu consigo colocar bem aqui. Não consigo. Maria está doente. Se perguntar assim, marque somente o predicativo. Você encontra o sujeito, depois que encontrar o sujeito, tudo que sobrar é predicativo. Maria está doente. Quem é o sujeito? Maria. Opa, então tudo isso aqui é predicativo. Tudo. Tia Paula e verbo que está implícito, por exemplo, é o mesmo fomos ao cinema. Quem é o sujeito? Nós. O sujeito está escrito? Não, está escrito. Então, tudo que está aqui a partir do verbo é predicativo. Olha, não é delícia? Viu? Que é predicativo, é tudo que não for sujeito. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. O predicativo, ele pode ser que, gente? Ó. Quando o verbo for transitivo ou intransitivo, nós temos um predicativo, um predicado, predicativo não, gente, predicado, tá? Eu tô falando predicativo, mas não é predicativo, é predicado. Então, o que é o predicado? É tudo que não for sujeito. O que é o predicado? Recapitulando, o que é o predicado? É tudo que não for sujeito. O que é o predicado? Tudo que não for sujeito. Então, vamos lá. Quando o verbo for transitivo ou intransitivo, nós temos um predicado verbal. Quando o verbo tiver um predicativo e um verbo de ligação, a gente chama de predicado. Volta aqui. Mais um verbo de ligação, a gente chama de predicado nominal. Quando ele tiver um verbo de ligação, a gente vai chamar de predicado nominal. Quando ele tiver um verbo transitivo ou intransitivo, mais um verbo de ligação, vou colocar aqui, mais um verbo de ligação, tirar esse predicado, vou colocar verbo
Mais um verbo de ligação. Não, é predicado mesmo, predicativo. Vou botar os dois. É porque tem questões mais difíceis que eu vou falar com vocês. No caso vai ser um predicativo. Tá? Porque assim, vou já explicar. Porque o verbo de ligação, ele pode estar na frase como ele pode estar implícito. Tá bom? Então vamos lá. Quando o verbo for transitivo ou intransitivo e tiver também um predicativo, tá bom? Um predicativo, ele é um predicado verbo nominal. Recapitulando. Se nós tivermos um transitivo direto, se nós tivermos um verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Ou um intransitivo, nós temos um predicado verbal. Quando nós temos um predicativo mais um verbo de ligação, nós temos um predicado nominal. Quando nós temos um transitivo ou intransitivo mais um verbo de ligação, na verdade com um predicativo, nós temos um predicado verbo nominal. Deixa eu explicar aqui para vocês. Ó. Esse aqui, por exemplo, Maria está doente. Aqui nós só temos um verbo de ligação e um predicativo. Então, esse predicado aqui é nominal. Esse aqui, Amanda ficou cansada. Nós só temos um verbo de ligação e um predicativo. Então, aqui também é, cadê? Nominal. E aqui, a casa era linda. Nós temos um verbo de ligação e um predicativo. Então, aqui também é nominal. Esse aqui, vou voltando aqui. Esse aqui, estudamos todas as provas. Nós temos um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo, então o predicado é verbal. Aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Não é transitivo, então também é predicado é verbal. E esse aqui, tia Paula, nós temos um verbo transitivo indireto. Então ele também é verbal. Tia Paula aqui também é direto, então esse predicado aqui é verbal. Então vamos para o outro. Aqui, tia Paula, esse aqui é intransitivo. Volta, oxi. Tia Paula, esse aqui é intransitivo, então ele é verbal. Qual é a teoria? Se o verbo for transitivo, seja ele direto ou indireto, ou ele for intransitivo, o predicado é verbal. Se o verbo for de ligação e tiver um predicativo, com valor, claro, de adjetivo, o predicado é nominal. E se ele tiver ou um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, qualquer um dos dois, mas um predicativo, que vai ter um verbo de ligação também, que ele pode estar implícito ou não, ele vai ser um predicado verbo nominal, vai ter os dois juntos. Vou já, por exemplo, esse aqui, vou aqui botar hospital de novo. Ele é o que? Intransitivo, então o predicado é verbal. Espero que vocês tenham entendido. Vamos aqui para o predicado verbo nominal? Vamos. Aqui, verbo nominal. Mais exemplos do verbo nominal. Teoria do verbo nominal. É um verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, ou um verbo intransitivo, só que tanto um como o outro precisa estar ligado a um predicativo. Vamos lá. As atletas é o que? Nosso sujeito. Aqui é sujeito, beleza? Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui, sujeito. Então, o que é o predicado? Predicado é tudo que não for sujeito. Então, isso aqui é o que? Predicado, tá? Você vai marcando aí, gente, porque pra não ficar muito tempo esse vídeo, ó. Terminaram as provas exaustas, é tudo o que? Predicado. Agora, vamos descobrir se esse predicado é verbal, se ele é nominal ou se ele é verbo nominal. Vamos lá. Então, vamos lá. Terminaram a prova exaustas. Olha aqui. A prova tem valor de quê? Substantivo. Se é substantivo, é o quê? Um quê? Não tô entendendo, tia Paula. Um objeto, galera. Tia Paula, a senhora me disse bem aí. Agora eu te pego, bonita. A senhora me disse que se tivesse um substantivo, ele quebrava a teoria de todo mundo, e isso aí era só objeto, e esse é objeto bonito. Bem aí, tem valor de substantivo, então ele só pode ser transitivo ou direto ou indireto. Como eu não tô vendo preposição, ele só pode ser direto. Calma, pequeno polegar.
Ó, tá vendo esses exaustos aqui? Tá vendo esses exaustos? Ó, ele tem valor de quê? De adjetivo, não é? Certo? E a senhora disse que, então, a senhora disse que só é um verbo aí. Ó, olha esse outro verbo, ele tá implícito, gente. Gente, essa questão é fantástica. As atletas terminaram a prova. Até aqui é o quê? Até aqui é um verbo transitivo direto, concordam comigo? A prova tem valor de substantivo, então o objeto não está ligado por nenhuma preposição, só pode ser transitivo direto, certo? Só que aqui depois dele da prova, tem exausta. E esse exausta aqui, esse bonitinho bem aqui, ele tem valor de adjetivo. Só que aí o aluno mais esperto que está dentro da teoria diz assim, opa, as atletas terminaram a prova e estavam exaustas. Esse verbo bem aqui está implícito, por isso que ele é um verbo, ele é um predicado o quê? Ele é um predicado verbo nominal. Por isso que ele é um predicado verbo nominal, tá? Ele vai ter um verbo, se você quiser até colocar aqui dentro dessa teoria, gente, cadê a teoria? Eu não sei. Acho que é dentro dessa teoria aqui. Que o verbo, ele vai estar, esse verbo de ligação implícito, você coloca, ou oculto, ele vai estar oculto aqui, tá bom? Por isso que ele vai ser um predicado verbo nominal. O que seria, a grosso modo, tia Paula, um predicado verbo nominal? A grosso modo, seria o seguinte, um predicado verbo nominal seria aquele que tem, dentro do seu complemento, um substantivo e um adjetivo. Só que você tem que ter muito cuidado, porque você tem que botar, pelo menos esse estavam, coloca um verbo de ligação para ver se vai ter lógica. Por exemplo, o homem entrou apressado na farmácia, não é? O homem entrou apressado na farmácia. Esse apressado aqui é que é o adjetivo. Na farmácia aqui é objeto, na farmácia aqui é o advérbio. Lembra da teoria? Lembra da teoria do advérbio? Para ter advérbio, a gente ia ter o quê? Intransitivo, certo? E qual é a teoria do verbo nominal? Ou ele é transitivo, ou ele é intransitivo, mais um verbo de ligação. Então, o apressado aqui, ele vai ser um adjetivo. E esse na farmácia vai ser o quê? Hein? Um advérbio. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, o homem entrou na farmácia. Aqui você pode perceber que tem o quê? O estava, ou seja, o verbo de ligação implícito. E estava apressado. O homem entrou na farmácia e estava apressado. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer mais atividades. Aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Gente, aqui tem um exercício de fixação. Olha isso aqui. Atividade de fixação. Sublinhe e classifique o predicado, tá? Mas, como eu falei pra vocês, é só encontrar o sujeito. Encontrei aqui. Na festa, encontrei Fabrício, lindo e charmoso como sempre. Eu só encontrei aqui o sujeito. Pronto. Tudo que não for sujeito é predicado. Aí aqui você vai identificar como ele aqui tem um transitivo direto, não é? E tem um predicativo. Aqui vários predicativos, lindo, charmoso, né? Valores de adjetivo. Então aqui a gente tem um predicado verbo nominal. Eu queria que vocês dessem uma pausazinha aqui, tá? Vocês pausassem o vídeo. E vocês aqui só vão circular ou sublinhar tudo que for predicado, tá bom? Tudo que for predicado. Aí eu quero ver no caderninho de vocês. Gente, se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês me contem. Certinho? Como identificar um verbo transitivo? Como identificar um verbo nominal? Um verbo nominal tem a teoria, não é? Se ele for composto por um verbo transitivo ou intransitivo, só que tanto um como o outro tiver um predicativo, ou seja, um valor de adjetivo, e você analisar a frase e perceber que tem um verbo implícito lá, esse verbo é de ligação, como eu percebi aqui, ele é um verbo nominal. Tudo bem? Então, eu vou me despeço aqui de vocês, tá bom? Cheiro, cheiro, tchau, tchau. Até a próxima
aulinha. Beijo!